Hoje, dia 15 de outubro, é o dia do professor. Em meio a tantas comemorações, a gente sempre celebra, né, a importância dos professores para a nossa sociedade. Também tem um tema muito palpitante que vem surgindo nos últimos anos, que é a violência. Violência dentro das escolas tem ganhado, infelizmente, destaque e preocupação. São casos de agressões verbais e físicas contra professores que têm se tornado cada vez mais frequentes, mostrando a urgência de se discutir isso, discutir condições de trabalho, segurança nas unidades de ensino da Paraíba. Então, sobre esse assunto, nós conversamos a partir de agora com o Felipe Baunilha, que é coordenador do Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras em Educação no Estado da Paraíba, o Sintep-PB. Você que é professor, você que é pai, quiser participar dessa discussão, dessa conversa, é só mandar mensagem no 981324088 e nos acompanhar pelo YouTube, canal CBN Paraíba. Felipe, seja muito bem-vindo. Bom dia para você. Muito obrigado, Caio. Bom dia a todos os ouvintes, em especial os professores e professoras neste nosso dia, né, que é comemorado a importância da nossa profissão. Pois é, a gente falou sobre isso. Qual o cenário hoje? Como é que o Sintep tem acompanhado essa relação, inclusive de violência nas escolas? Olha, Caio, nós desde a pandemia, né, após a pandemia, a gente teve uma onda de violência nas escolas, né? Todo mundo se lembra, não foi restrito às escolas públicas, né? Escolas particulares também tiveram muitos ataques violentos. E naquele momento, o Ministério Público, juntamente com a Secretaria de Segurança Pública, criou um grupo de trabalho do qual nós fazíamos parte para acompanhar aqueles casos de violência e criar um protocolo de ação naquela situação, né? Passado aquele momento, esse grupo de trabalho não funcionou mais. Então, principalmente nas escolas públicas, hoje nós temos uma demanda muito grande com relação a casos de violência, né, que precisam de uma atenção maior do poder público, tanto do ponto de vista de contratação de equipes multiprofissionais para trabalhar na escola. Hoje, infelizmente, nas escolas públicas estaduais, nós só temos professores, nós não temos assistentes sociais, nós não temos psicólogos, nós não temos psicopedagogos. Então, o professor acaba absorvendo toda a demanda que os estudantes trazem para a escola, demandas sociais, demandas econômicas, demandas afetivas, psicológicas. E nós não somos profissionais treinados para trabalhar com isso. Obviamente que nós acolhemos esses estudantes, né? Nós sempre damos ali uma palavra de apoio, escutamos aqueles estudantes que chegam, né, com algum tipo de problema mais específico, mas não é a função do professor especificamente. É preciso que haja outros profissionais na escola. Então, isso acaba gerando essa sobrecarga de trabalho e muitas vezes o professor não vai dar conta de atender essa demanda, né? E aí a gente vai ter sempre esses casos que ficam latentes e, infelizmente, como nós vimos na última sexta-feira, acabam executando, né, algum tipo de violência contra os profissionais da educação, em especial os professores na escola, né? O Felipe está falando de um caso que nós, inclusive, noticiamos aqui, que foi um estudante que agrediu um professor com um martelo. Isso, né? Uma brutalidade Uma extrema. brutalidade. Me parece que as investigações demonstram que não havia nem conflito entre eles dois. Pode ter sido até um surto e, enfim, isso acabou acontecendo, né? Há um levantamento de quantos casos tem acontecido ou esse ano ou no ano passado de violência contra professores? Pois é, Caio, como eu te falei, depois desse surto após pandemia, esse grupo de trabalho não funcionou mais. Então, na segunda-feira, nós entramos em contato com o Ministério Público, está agendado para quinta-feira pela manhã uma reunião com a procuradora do Ministério Público, responsável pelo tema da educação, para que a gente possa reativar esse grupo de trabalho e possa discutir sobre como enfrentar esse tema da violência na escola. Não é um tema simples, não é uma ação pontual que vai resolver essa situação, e eu tenho falado onde eu tenho oportunidade. Esse não é um tema específico da escola, é uma tarefa de toda a sociedade. Nós precisamos cobrar do governo, dos governos em geral, políticas públicas de educação que sejam abrangentes e que ajudem a combater esse tipo de violência, mas é fundamental que cada cidadão e que cada cidadã construa essa cultura de respeito aos profissionais da educação, uma cultura de paz nas escolas, né? Não é o professor, a professora sozinho que vai conseguir combater isso, né?
Os professores estão se sentindo inseguros na sala de aula? Claro, com certeza. Sempre se gera um clima de insegurança numa situação como essa, porque a primeira coisa que nós pensamos é: poderia ser comigo. Né? Porque, como você falou, não havia nenhum motivo aparente, pelo menos até agora nós não identificamos, né, todos os relatos, todas as conversas que a gente teve na escola com o próprio professor, né, não demonstram que havia nenhum conflito prévio. Então, óbvio que todos nós ficamos, né, com aquela insegurança, mas é fundamental que a gente entenda, Caio, também muitos colegas têm falado sobre isso. A escola não é um lugar para violência, a escola é um lugar para aprendizagem, a escola é um lugar para socialização. Os estudantes e professores não são inimigos uns dos outros, muito pelo contrário, né? O cerne do ato educativo é a interação entre pessoas. Então, é óbvio que a gente fica amedrontado, né, num primeiro momento, mas é fundamental que a gente resgate esse papel essencial da escola, que é a interação social, que é a construção da cidadania e a construção de uma sociedade com a cultura de paz. Estamos conversando com Felipe Banilha, que é coordenador do Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras em Educação do Estado da Paraíba. Você que é professor e quiser também conversar com a gente, partilhar aí um pouco da sua experiência em sala de aula, manda mensagem no 981324088. Felipe, nós falamos de violência física, mas existem outros tipos de violência. Os professores também passam por esse tipo de violência, por exemplo, verbal, nas escolas, isso tem acontecido? E aproveito estendo a pergunta para tentar entender o porquê isso está acontecendo. Existe um motivo aparente para vocês do que está acontecendo? Sim, a violência verbal, eu posso dizer que ela é corriqueira, né, vamos dizer assim, porque como nós trabalhamos com relações humanas, inevitavelmente vai haver ali algum desentendimento, algum conflito, mas a gente tem percebido nos últimos anos um estímulo maior por parte de agrupamentos sociais de combate à profissão docente, à profissão do professor. A gente passou 6 anos aí com governos falando que professor era doutrinador, que professor era vagabundo, né? E isso, obviamente, tem um impacto social, porque você desperta naquelas pequenas camadas da sociedade que já tem um pensamento de ódio, já desperta ali uma predisposição para agressão aos professores. Então a gente tem percebido isso nos últimos anos e por isso que eu falo, não é uma tarefa só dos professores, é uma tarefa de toda a sociedade. A gente precisa reconstruir esse respeito com a escola, esse respeito com a educação e esse respeito com o professor. E eu acho que tem um outro elemento também, Caio, que todos nós sentimos, em especial nós que trabalhamos na rede pública, que é a violência com relação à falta de estrutura nas escolas. Então, quando os governos não investem suficientemente em educação para garantir boas estruturas de qualidade, nosso trabalho é prejudicado. Então, hoje a gente tem aqui, do litoral ao sertão, a grande maioria das escolas não tem climatização. Então, imagine você está numa sala de aula em Sousa, no sertão da Paraíba, 1 da tarde, 45 graus Celsius numa sala de aula. Isso também é uma violência, não só com o professor, também com os estudantes. Por isso que nós estamos agora debatendo no Congresso Nacional o novo Plano Nacional de Educação e um dos principais pontos é o financiamento. É preciso ter maior financiamento da educação. Então, de uma ponta, precisamos construir uma cultura de paz, uma cultura de respeito aos profissionais da educação, mas, por outro lado, o poder público precisa investir também na qualidade da educação. O sindicato defende uma lei específica para tratar sobre esse tema, algo que proteja os professores. Eu lembro que, inclusive, existia uma discussão, Felipe, sobre ter um botão de pânico nas salas de aula. Essa discussão meio que parou, né? Não foi tocada para frente. O que é que pode ser feito assim, por parlamentares, por exemplo, para ajudar os professores? Eu acho que realmente é um caminho que deva ser construído com diálogo. Veja bem, Caio, a gente não acredita que um botão de pânico vai ser uma solução factível. Muitas pessoas falam também, vamos colocar detector de metais, né, ou vamos colocar câmera. Tudo isso são medidas paliativas que não resolvem o problema, né? Então, quando a gente fala assim, esse estudante, vamos pegar novamente o caso de sexta-feira da martelada, né, era impossível prever, ninguém tinha como prever o que é que ele ia fazer. Mas, se a escola tivesse uma equipe muito profissional, um psicólogo, um assistente social, que
ao dialogar entre si, a equipe escolar pudesse identificar, olha, esse estudante está com comportamentos atípicos, isso sim é uma política mais efetiva. Eu sei que há um clamor quando acontece esse tipo de situação, que a gente queira uma solução simples e rápida, mas ela não existe. A solução simples e rápida para isso é: precisamos contratar equipes multiprofissionais para as escolas, precisamos dar a atenção necessária que a educação merece. Então você não faz a educação dos jovens, das crianças, sem uma equipe trabalhada, uma equipe que tenha profissionais de múltiplas áreas para acompanhar esses jovens. Então veja você, na situação ali da escola que fica entre o 13 de Maio e o Padre Zé. Sim. São bairros que têm uma alta vulnerabilidade social, né? Então, se você não tem equipes multiprofissionais, a educação trabalhando em conjunto com o sistema de saúde, trabalhando em conjunto com o sistema de assistência social, dificilmente você vai conseguir um bom resultado de uma cultura de paz, porque as condições não estão dadas, né? Não é um botão que vai solucionar Não é um botão. o problema.